Você se levanta agora na madrugada. O silêncio do seu quarto parece vasto e o universo lá fora ainda mais. Mas o universo nem sempre foi assim. Você imagina estrelas cintilando, galáxias girando, toda a luz que conhecemos. Mas o tempo não existia ainda da mesma forma, nem o espaço tinha a vastidão que você percebe. Houve um momento em que a realidade era outra, tão densa, tão compacta que a própria luz não podia existir como a sua visão a capta. Pense nisso por um instante. A luz, a base da sua percepção do mundo, não era possível. A ciência descreve um universo primordial, infinitamente quente e compacto. Uma espécie de sopa primordial onde nem átomos, nem estrelas, nem galáxias se formaram ainda. Tudo estava aglomerado, espremido. Você sente a densidade no ar da madrugada, mas ela não se compara àquela do universo nascente. É nesse cenário quase incompreensível que uma ideia intrigante surge. Você já sabe que os buracos negros se formam a partir do colapso de estrelas gigantes, certo? A sua mente liga esses monstros cósmicos a estrelas que, ao final da vida, não aguentam a própria gravidade. Mas e se alguns buracos negros fossem mais antigos que as próprias estrelas? Essa é uma contradição que desmonta a sua forma de entender o universo. Como algo pode existir antes daquilo que o cria? Se os buracos negros vêm de estrelas, eles deveriam ter surgido depois. Mas a verdade é que no começo de tudo, as condições eram tão extremas, tão diferentes do que você vê hoje, que a regra talvez não fosse a mesma. Você não está olhando para o universo com a lente certa, se pensa assim. A questão é o que aconteceu antes da primeira estrela acender. Essa pergunta muda a sua perspectiva sobre a origem de alguns dos objetos mais misteriosos que existem. O universo que você conhece, com a sua luz e as suas estrelas, é apenas a fase atual de uma história muito mais longa e muito mais escura. A sua intuição diz que tudo tem uma ordem, uma sequência lógica, mas o universo primitivo desafia essa lógica. Regiões extremamente densas poderiam ter colapsado sozinhas, muito antes que qualquer estrela tivesse a chance de brilhar. Como se fosse um fóssil de uma era esquecida, um vestígio do universo em sua forma mais bruta. Isso não é apenas uma teoria, é uma possibilidade investigada por cientistas, que buscam por esses buracos negros primordiais como uma peça-chave para entender o que existiu antes de tudo que você conhece, o que eles significam para a história do universo. E como algo tão massivo poderia ter surgido do nada, sem a matéria estelar para criá-lo? Nessa sopa primordial de energia, algumas regiões eram tão incrivelmente densas que o destino delas não foi formar as primeiras estrelas. A sua intuição sugere que a matéria se organiza gradualmente, mas a densidade extrema do universo recém-nascido poderia ter causado um colapso instantâneo. Em vez de uma estrela, surgia um buraco negro primordial. É uma hipótese da cosmologia, não uma observação direta, que descreve como essas anomalias poderiam ter se formado. O universo primordial não era homogêneo como uma panqueca lisa. Havia flutuações minúsculas de densidade, como pequenas ondas na superfície de um lago. Essas ondulações, uma previsão da teoria da inflação cósmica, amplificadas pela gravidade, poderiam ter levado a um acúmulo de matéria em pontos específicos. Imagine um punhado de areia caindo em um balde d'água. Algumas partículas se aglomeram, formando bolhas mais densas. No universo jovem, essas flutuações gravitacionais teriam sido muito mais intensas. Essas regiões superdensas, sob a própria gravidade esmagadora, não tiveram tempo de se expandir e resfriar para formar hidrogênio e hélio, os combustíveis estelares. Em vez disso, a pressão interna falhou e a matéria implodiu.
A física por trás disso é uma extensão das equações de Einstein. A matéria, quando suficientemente compacta, deforma o espaço-tempo a ponto de nada, nem mesmo a luz, escapar. É um evento de gravidade pura, sem a necessidade de um ciclo estelar. A escala desses buracos negros primordiais varia muito nos modelos teóricos. Eles poderiam ser minúsculos, com a massa de um asteroide, ou gigantescos, rivalizando com os buracos negros supermassivos no centro das galáxias. A sua existência, se confirmada, mudaria o seu entendimento sobre a evolução inicial do universo. Eles seriam as primeiras grandes estruturas escuras, moldando o cosmos antes mesmo que a primeira luz brilhasse. Se você está começando a se sentir instigado por essas possibilidades, considere se inscrever aqui no canal. Deixe seu like para que mais pessoas vejam esses vídeos e compartilhe com alguém que também se questiona sobre as origens mais profundas da realidade. Seu apoio ajuda a desvendar esses mistérios. A busca por esses objetos é complexa. Eles não emitem luz, são invisíveis. A única maneira de detectá-los seria por seus efeitos gravitacionais, como a forma como dobram a luz de estrelas distantes ou as ondas gravitacionais que produzem ao colidir. É um tipo de caçada cósmica aos primeiros fantasmas do universo. Os fósseis do passado profundo podem ser, na verdade, os buracos negros primordiais. Eles não são apenas uma curiosidade teórica. A busca por esses objetos é intensa porque eles podem resolver um dos maiores enigmas da cosmologia, a matéria escura. Você vive em um universo que se mostra, mas a maior parte dele permanece oculta. Cerca de 85% da massa do cosmos é invisível e a sua natureza ainda é desconhecida. É como se a maior parte do mundo fosse um gigante espectro silencioso, uma névoa que você não enxerga, mas que exerce uma força gravitacional capaz de moldar galáxias inteiras. A interpretação do código galáctico é que esses buracos negros primordiais seriam os candidatos perfeitos para compor a matéria escura. Eles teriam surgido cedo o suficiente, são invisíveis por natureza e possuem massa. Cada um deles atua como um pedaço de matéria escura em miniatura. A soma de todos esses objetos pode, em tese, explicar a matéria escura sem a necessidade de partículas exóticas, que ainda não foram detectadas. Isso não prova que eles são a matéria escura, mas é uma possibilidade elegante que se encaixa em muitos dados observacionais. Se essa hipótese estiver correta, alguns dos objetos mais escuros do universo seriam fósseis de uma época anterior à primeira luz das estrelas. São relíquias de um tempo em que o universo era um lugar completamente diferente, denso e turbulento, moldando seu destino em sua infância profunda. Isso muda a forma como você percebe a própria idade do cosmos, revelando que a história do universo não começa com a luz. Você está olhando para um universo antigo, mas os seus olhos só conseguem ver a história a partir do momento em que a luz surgiu. A luz das estrelas é o que te permite enxergar o céu noturno, mas o que estava lá antes do brilho. Esses buracos negros primordiais seriam as pedras fundamentais de um universo recém-nascido, a arquitetura escura que sustentou as primeiras galáxias. Imagine que o seu corpo fosse um museu de fósseis, onde cada osso representasse uma era diferente. Esses buracos negros seriam os mais antigos, as primeiras estruturas a se formar antes mesmo de qualquer coisa que você já viu ou imaginou. Eles são a prova de que o universo tem uma história muito mais rica e complexa do que você pensa.
A existência desses buracos negros primordiais nos levaria a uma compreensão mais completa do ciclo cósmico, desde a criação até a evolução das galáxias. A ciência ainda não consegue responder com certeza se eles existem. Mas caso existam, eles seriam mais uma prova de que o universo é um lugar de infinitas possibilidades, onde a realidade se manifesta de formas que você nem sequer imagina. Pensando nisso, qual dessas possibilidades você acha mais instigante? A ideia de que o universo é mais antigo do que a luz que você vê, ou que a maior parte dele é invisível e feita de algo que você não conhece. Se você se instiga com a realidade não evidente do universo, se inscreva no canal. Lembre-se, um vídeo novo sai a cada 3 horas aqui para você sempre